Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Eventos FB. Hoje com a presença aqui do Dr. Celso Lopes de Souza, que é médico, psiquiatra e que vai falar um pouquinho sobre ansiedade, preocupação e como que a gente pode fazer para tentar regular isso um pouco no nosso dia a dia, né? Lembrando que o evento hoje é uma parceria entre o Eventos FB e a Escola Virtual. Para quem não conhece, a Escola Virtual é o portal de cursos online e gratuito da Fundação Bradesco, tá? É só acessar lá ev.org.br que vocês vão ver uma lista gigantesca de cursos à disposição de vocês. Só se matricular, assistir às aulas, tá? Totalmente gratuito e com a qualidade aí da Fundação Bradesco. No caso, o Dr. Celso é um dos autores desse curso, né? Um curso chamado Regulação da Preocupação e da Ansiedade. E hoje ele vai falar um pouquinho, né? Dar uma pincelada nesse assunto aqui no Eventos FB. E eu convido a todos que se interessarem, quiserem se aprofundar um pouco mais, a se matricularem lá no curso da escola virtual e também fazer esse curso para ter um conhecimento um pouco mais profundo que a gente não consegue chegar nesse nível de profundidade aqui no Eventos FB. Então é isso, obrigado Dr. Celso aí, queria agradecer a todo mundo também que está participando e desejar um excelente bate-papo aí, uma excelente palestra para todo mundo. Eu vou tentar ser bastante rápido, a gente tem pouquíssimo tempo de um assunto tão importante, então eu vou direto ao ponto. Se nós observarmos o que está acontecendo no século XXI, e a maioria dos especialistas já apontava isso, é uma transformação numa velocidade que nós nunca vimos antes. Se você parar para pensar o que hoje podemos fazer com um celular, com os smartphones, você pode ter de um banco ao museu, a compra desde de picolé até um marca-passo, se você quiser. E se a gente parar para pensar, os smartphones eles existem há apenas 13 anos. É 2007. Pela primeira vez na história, alguém que tenha 15 anos é de uma geração tecnológica diferente de quem tem 25. E a pandemia só acelerou tudo isso. O mundo lá fora vem numa transformação muito importante. E traz também um monte de oportunidades. Mas também muita responsabilidade e a gente começar a focar naquilo que vai fazer a diferença. Já existe um consenso entre os especialistas de quais competências a gente precisa ter para conseguir atravessar isso e conseguir construir esse futuro melhor. E aí as competências socioemocionais, elas são unânimes. Quer dizer, e o pior é quando a gente fala em competência socioemocional, a gente coloca um monte de coisa no mesmo saco. E, na verdade, já existe um consenso do que são essas competências socioemocionais. Então, o que a gente vai fazer? Vou sobrevoar muito rápido em quais são essas competências e estruturar a base que vai, basicamente, fazer esboço de uma família dessas competências, que é da regulação emocional. Então, a gente vai entender como é que hoje a ciência, a neurociência vê, os modelos mais atuais, do que são as emoções, para nos dar pistas de como a gente conseguir modulá-la. Então, só para a gente dar uma olhada, já existe uma espécie de tabela periódica de competências socioemocionais. Lógico, vou sobrevoar muito rápido isso, mas só para que se saiba hoje. Essa tabela ela é replicada, essas 5 famílias são replicadas nas mais diversas culturas. O que significa basicamente? Que nós enfrentamos o dia a dia com 5 frentes. Uma frente de família chamada autogestão, onde moram as competências responsáveis por construir os nossos sonhos. A gente está falando de competências como foco, determinação, persistência, responsabilidade. E o importante, para estar nessa tabela, a primeira condição é que ela tem que causar um grande impacto na vida das pessoas, impacto social e econômico. E a segunda, podem ser aprendidas tanto em contexto formal ou informal. Então, tudo aqui que a gente está falando, nós já sabemos hoje que pode ser aprendido. Então, quando alguém fala, mas eu tenho pouca determinação,
se você perceber que tem pouca determinação, a boa notícia é possível desenvolver essa determinação. O que variamos entre as pessoas é a velocidade com que a gente adquire o desenvolvimento maior da competência. Isso serve para qualquer outro aprendizado. Uma segunda família é chamada abertura ao novo, onde moram as competências do imaginar. Tudo que foi criado pela humanidade foi primeiro imaginado. Então, aqui estão as competências que nos fazem ter flexibilidade, enxergar caminhos quando o que estamos fazendo não está dando certo. Agora, não adianta nada sermos excelentes gestores de nós mesmos, sermos pessoas criativas, se não formos capazes de modular as nossas próprias emoções. A terceira família é a família da modulação emocional. A nossa capacidade de modular o medo, ou seja, a nossa capacidade de lidar com o incerto, de lidar com o risco. A nossa capacidade de lidar com raiva. Como assim? A modulação da raiva é a nossa capacidade de lidar com injustiça. Toda vez que temos percepção de injustiça, a emoção que aflora é raiva. E isso é ótimo, ela é um excelente sensor de injustiça. Ela é só uma péssima resolvedora de injustiça. Isso é a modulação da raiva, é uma coisa importantíssima. E a modulação da tristeza é a nossa capacidade de lidar com perdas que são inevitáveis. As duas últimas famílias de competências emocionais, elas se referem às competências responsáveis pelas nossas relações interpessoais. Nós não somos nada sozinhos. Nós somos seres que precisamos uns dos outros desde o nascimento. Então, a família do engajamento com os outros é a nossa capacidade de se apresentar para uma pessoa desconhecida. Sabe aquele primeiro dia do trabalho que fala, olha, esse departamento e tal, quando está apresentando alguém, aquela sensação de a capacidade de lidar com isso está nessa família do engajamento com os outros. Agora, os ambientes eles se tornam harmônicos quando temos as competências bem desenvolvidas da última família. Empatia, respeito e confiança. Pode reparar, qualquer ambiente onde começa a ter falta dessas competências, falta de pessoas com essas competências bem desenvolvidas, acaba tendo desarmonia. Essas pessoas que estão no mesmo grupo não conseguem enxergar a necessidade dos outros, ou seja, não tem empatia. Não tratam os outros como gostariam de ser tratados, ou seja, não tem respeito. E não conseguem perdoar quando alguém erra, corta a cabeça porque teve algum erro, pode ter certeza que tem desarmonia. Mas por que eu estou falando tudo isso? Isso, como eu disse, é da espécie humana. Temos essas 5 frentes que operamos no mundo, mas o importante, elas são que nem os elementos químicos da tabela periódica. Elas se combinam para dar as competências mais complexas. Por exemplo, a pessoa tem que ser resiliente. A resiliência é a nossa capacidade de superar adversidades, mas não só isso, de aprender com elas. Isso é resiliência, que a gente tanto vem escutando em tempos de pandemia. Mas o que é? Para conseguir superar a adversidade e ainda aprender com elas, vai precisar aprender a modular o medo, porque vai ter muita incerteza. Vai precisar aprender a modular a raiva, porque terá momentos de sensação de injustiça. Geralmente tem perdas, modular a tristeza. Vai precisar o desejo de achar caminhos alternativos, vai ter que ter curiosidade. Vai ter que ter imaginação criativa para achar caminhos. Vai ter que ter determinação para dar o melhor que pode com as condições que tem. E, fundamentalmente, vai ter que ter persistência. Notou como uma competência resiliência, é uma competência emocional, mas ela é constituída de várias outras que se combinam. Já tem estudos, por exemplo, mostrando quais famílias estão mais relacionadas a aprendizado, quais famílias têm mais risco de delinquência. E desde 2015, a OCDE vem fazendo um estudo grande, considerando essas 5 famílias, no tal exame conhecido PISA, que é o Exame Internacional de Estudantes. Mas essa família que está aqui no meio, ela não está no meio de bobeira. Quantos e quantos de nós, ou nós mesmos, não conhecemos pessoas que mudaram completamente a história de sua vida porque não conseguiram regular as próprias emoções? Quer seja no momento de raiva, pois tudo a perder, no momento de tristeza que paralisou e não conseguiu caminhar, ou no momento de incerteza, de risco, ficou paralisado pelo medo.
Quando isso acontece, todas as outras famílias arrebentam, desmontam. E por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com isso. É por isso que eu tenho muita alegria de fazer parte dessa iniciativa da Fundação Bradesco, que a gente começou lá atrás, em 2016. A Fundação Bradesco, as escolas da Fundação Bradesco utilizam o programa Semente, que é um programa estruturado de aprendizagem socioemocional, que vai tratar exatamente das 5 famílias, e agora disponibilizando um dos cursos aqui para a escola virtual. E qual curso? O da modulação do medo. E por que esse curso é tão importante? Porque o medo, ele talvez seja hoje uma das coisas mais prevalentes que a gente está vivendo. Mas para a gente começar a falar disso, entender como modular, como que a gente estrutura as nossas emoções? Muito se fala sobre as emoções, mas o que é a neurociência? Qual que é a luz atual da neurociência a respeito de emoções? Bom, a primeira coisa que se imaginava, quando eu me formei na faculdade, ainda se imaginava que existiam regiões no cérebro responsáveis pelas emoções básicas. Então, uma região principal pelo medo, uma região principal pela raiva, é como se tivessem os gatilhozinhos em regiões do cérebro. Hoje, a gente sabe que é completamente diferente. Quer dizer, até se entende porque se imaginou assim, mas sabemos que não é. E a doutora Lisa Feldman, que é uma das principais especialistas da área, mais de 2 décadas, estudando as emoções com ressonância magnética funcional, com sensores de musculatura, fazendo revisão de artigos. Ela fez um trabalho muito interessante e que funciona assim. Ela quis tentar pegar que região do cérebro as emoções estavam. Então, esse desenho que vocês estão vendo, onde está pintado, vamos pegar onde está o xizinho vermelho ali. O que significa isso? Quanto mais perto daquele cérebro o xizinho vermelho está, é sinal que, para aquela determinada emoção, que vocês vão ver aparecer aí, essa região do cérebro é muito utilizada. Se o xizinho ficar mais perto do centro, quer dizer, essa região é mobilizada, mas não tanto. Mas apareceu nesse círculo, é muito mobilizada. Vamos entender o que eu estou falando. Ó, pega o medo. A emoção medo, percebeu-se que ela tem boa parte do cérebro ativada. Pegar aquele círculo de dentro, todas essas regiões elas dão uma acendida. Tem uma que dá um pouco mais, que é a região ali do azul e do laranjinha. Mas o que significa isso? Se pegássemos um cérebro, cortasse ao meio de uma pessoa com medo, nós viríamos mais ativamente essas regiões, que são praticamente espalhadas por todo o cérebro. E o que se verificou? Quando você pega a tristeza, tem uma região um pouco mais, também tem, mas praticamente todo o cérebro é mobilizado. Isso serve para raiva também. Ou seja, o que hoje a gente sabe? As emoções são processamentos super complexos que acontecem envolvendo todas as estruturas cerebrais. O que acontece é que, às vezes, a sobreposição das emoções faz que existam regiões que fiquem mais ativadas. Mas o cérebro, ele constrói a emoção num maquinário super complexo. Mas o que ele faz para construir as emoções? Dá uma olhada. Ó. Procura prestar atenção nessa figura e tenta identificar alguma coisa aí. Eu dou uma dica até. É um animal. Quer dizer, nessas manchas, vou te dar 5 segundos aí. Nesse exato momento, o seu cérebro está pegando as informações que estão aqui, comparando com arquivos de memória que você tem e tentando montar algo lógico que consiga ver o que está acontecendo, elaborar algo. Eu vou ajudar. A partir de agora, você já tem na sua memória algo para que quando o seu cérebro procurar, ele encontre algo parecido e chegue a uma conclusão. Quer ver? Eu aposto que alguns de vocês estão vendo a cabeça da cobra. Isso aconteceu porque o cérebro fez previsões. Bom, calma aí. O que isso tem a ver com emoções? Como é que nós
conseguimos perceber o ambiente. E é interessante que o estudo para o desenvolvimento de veículos autônomos, que tem conseguido perceber o que está acontecendo, se vai passar um carro ou não, um carro que vai responder sem motorista. E é uma tecnologia, isso não é ficção científica, a gente já sabe que isso já tem tecnologia de sobra para fazer isso, e já existe isso, e talvez só não tenham só carros autônomos, porque ainda existem humanos dirigindo e tem um processo para chegar até lá. Mas o mesmo princípio de como os carros vão percebendo o ambiente foi inspirado em como vem se conhecendo como o cérebro funciona. Aliás, a junção de engenheiros e neurocientistas produziu muito nos últimos anos. Então, como é que o nosso cérebro está fechado na caixa craniana, consegue perceber os estímulos do ambiente? Então, alteração de pressão, por exemplo, a pressão atmosférica, que a gente percebe vento, por exemplo, o tato, se for uma pressão na própria superfície da pele, alteração de temperatura também percebida por nossos receptores, mudanças de luminosidade pelo sistema visual, substâncias químicas. A gente percebe, por exemplo, quando está entrando no ambiente e sente cheiro de gás vazando. Você mal chegou, você recebeu moléculas chamadas mercaptanas, que adicionam um mau cheiro ao gás, para identificar o vazamento, é um alarme olfatório. Aquilo, quando chegou, aquelas moléculas chegam nos receptores olfativos, disparam, e você tem uma percepção desagradável. Nós percebemos no ambiente longe deles. Sabor, o paladar, também é uma forma de interpretar o que está acontecendo. Ou seja, assim é que chegam as informações do mundo externo. A gente não pode esquecer que também chegam informações de dentro de nós. A gente percebe algumas, como fome, sede, dor, mas tem alteração de pH, tem aumento de frequência cardíaca, tem uma série de eventos acontecendo que também mandam informações para o nosso cérebro. E o que o nosso cérebro faz? A mesma coisa que fizemos quando você estava tentando achar uma figura naquelas manchas. Ele fica pesquisando essas informações com memórias que existem. Juntando o que está no ambiente, mais as memórias são meus aprendizados de vida, eu faço uma leitura, uma previsão do ambiente. Essa previsão, parte dela acontece na forma de emoções. Então, emoções são previsões que a gente está fazendo o tempo todo do ambiente. Isso é um mecanismo absolutamente fantástico. Mas vamos entender melhor isso. Vamos dar um exemplo. Imagina alguém que está caminhando num local que tem um mato, faz um barulho no mato, uma mudança. Esse foi o estímulo que chegou. No momento que tem esse estímulo, chegou para o sistema visual, a pessoa começa a ter um processamento. O que é esse processamento? É exatamente o que aconteceu quando você estava vendo aquelas manchas. Está tentando comparar com histórias prévias, aprendizados. Bom, esse processamento gera uma previsão, por exemplo, pode ser uma cobra. Agora, observa bem essa figura. Primeiro, a cobra não é real ainda. A cobra, ela nasceu mexeu, estou num mato, aprendi que nessa região tem cobra, pode ser uma cobra, mas o mais importante, eu não sei se vocês notaram, eu vou até voltar. Processou, olha o que acontece. Tum! Por que eu botei esse vermelhinho do coração, pulmão? Porque na hora que veio a previsão, o coração dispara, a frequência respiratória aumenta, a musculatura fica mais tensa, porque essa previsão nos prepara para um evento de risco. Mas repara, o que foi essa previsão? Ela foi percebida na forma de aumento de frequência cardíaca, de apreensão, a gente chama de medo. O medo, ele está estruturado numa história. Mas por que ele é tão importante? Porque vamos supor que verifique-se que é mesmo a cobra. Se é uma confirmação, a gente já estava na metade do caminho de estar hiper preparado para fugir daquilo. É para isso que funciona o medo, ele é altamente funcional. Ele determina nossos limites, ele prepara, ele antevê para risco. Agora, vamos supor que você confirme que não era nada, era só um gato que passou aqui. Não é mais cobra. Repara, ainda dá o alarme falso, não, é alarme falso.
dá um certo alívio, mas ainda continua batendo um pouquinho, mas como a história não é mais confirmada, aquela emoção ela vai desfazendo, numa meia-vida, ela vai esfriando. É isso que são emoções. Agora, só para você ter uma ideia, quando alguém, eu vou voltar para cá, ó, vamos supor que você está num avião, aí o avião dá uma turbulência e o avião estabiliza, o comandante fala que está tudo bem, foi só uma parte, o teu coração disparou. O que estava acontecendo na turbulência? Esse avião pode cair. E até, enquanto está na turbulência, até é um pouco coerente. Ninguém gosta de ficar num avião chacoalhando. Mas depois que parou, o comandante já falou, quem viaja sabe que isso acontece, está bem estabilizado, a partir de agora a viagem vai ser boa, a pessoa continua. Chega uma hora que quem tem um ataque de pânico no avião, o que acabou acontecendo? Acabou confundindo pensamento com realidade. A previsão de que o avião está caindo passa a se declarar como se tivesse caído o avião. Aí é óbvio que se o avião está caindo, você vai disparar todo o alarme. É como se tivéssemos ligado essa confirmação acontecesse sem que o objeto está ali. E nós fazemos isso constantemente. Mas o que é mais importante desse papo que a gente falou? O nosso cérebro está sempre pegando as informações e fazendo previsões. Por exemplo, eu aposto que vocês estão vendo um quadrado aí. Um quadrado com os 4 lados muito bem definidos. Só que esses 4 lados bem definidos não existem. As linhas de lado entre as bolas pretas é o nosso cérebro que está desenhando. Ele só tem como se fosse 4 Pac-Mans, aquelas boquinhas, e o nosso cérebro completa a figura. A gente está o tempo todo fazendo isso, pegando informações e completando. Parte do que vem são as nossas emoções, interpretados na forma de emoções. Então, dá uma olhada. Conclusão. Pensamentos e emoções caminham juntos. Sempre tem histórias, pensamentos, estruturando e reforçando as emoções. Por quê? Porque elas nascem dessa previsão constante. Inclusive em sentimentos mais complexos, como ciúmes. Imagina um casal que está num lugar, está numa festa, e aí a parceira, o parceiro, dá uma olhadinha para outra pessoa, e a parceira observa, viu que isso aconteceu. Essa foi a informação. Mas aí vem, pode estar gostando do outro, o outro está paquerando, ela está paquerando o outro, começa a vir uma história que nunca aconteceu. É a nossa cabeça que está montando aquilo. E, na grande maioria das vezes, são previsões completamente fora. Quando as pessoas começam a acreditar naquilo, olha quantos problemas isso não dá. Então, esse sistema ele é altamente eficiente. Mas a gente tem que entender que, apesar de eficiente, ele pode cometer falhas. E a primeira coisa para conseguir lidar com isso é a gente começar a entender e nomear as emoções. Por que isso é tão importante? A linguagem é mais que uma forma de comunicação. Eu gosto muito, o professor Butch, que é um dos autores do Pronunciamento, esse slide, inclusive, é dele, ele fala essa passagem desse filósofo, Wittgenstein, fala: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E enquanto nós não nomeamos as coisas, é basicamente isso. A gente tem evidências, vocês vão ver lá no curso, para quem quiser o curso na escola virtual, eu vou dar alguns exemplos mostrando como o fato de nós não termos dado nome, o cérebro é como se não existisse, ou se fosse uma coisa só. Teve essa tirinha, que ela é absolutamente fabulosa, né? Tem um conhecimento de neurociência, fala assim: olha, isso é uma pedra. Na verdade, isso é o desenho de uma pedra. Você aprendeu a língua, entende a palavra. Você conhece uma pedra e por isso olha essas linhas e enxerga uma pedra. Mas se eu falasse de algo que você não entende, se desenhasse algo que você não conhece, você não veria nada. Isso acontece todos os dias na frente dos seus olhos. Você nem sabe que está lá. A vida acontece com ou sem você. Ele mostra um ácaro ali, coisa que a gente não está enxergando. Mas por que isso é tão belo?
Porque enquanto a gente não dá nome para as nossas emoções, é como se elas não existissem, a gente não conseguisse, ou a gente não conseguisse identificá-las com precisão. Na minha vida de psiquiatra, eu cansei de escutar de pacientes na pergunta: o que você estava sentindo? E a paciente respondendo assim: eu estava mal. Mas o que é mal? Estava ansioso, estava angustiado, estava frustrado, estava desapontado. Repara, por exemplo, se você pegar ansiedade, pouca gente sabe que a ansiedade é da família do medo. Se você pegar, por exemplo, estava muito ansioso que não iria passar no vestibular. Troca muito ansioso, estava com muito medo que não ia passar no vestibular. Por que essa troca é possível? Porque a ansiedade é da família do medo. Assim como a preocupação. Você pode trocar, na maioria das frases, preocupação, ansiedade, medo, preocupação com medo, você vai perceber que o sentido está muito parecido. É por isso que a gente fala que receio, preocupação, ansiedade, desespero, e o mais intenso deles, o pânico, são todos estados do medo. Todos. E por que é tão importante você começar a dar nome e entender que são intensidades diferentes? Quando alguém vai falar em público, por exemplo, se você já fez uma apresentação, e você inclusive é experiente para falar em público, é normal no início da apresentação a boca está um pouco seca, o coração um pouco taquicárdico, porque isso vai nos preparando. Tem um subterrâneo, aí se não der certo alguma coisa, se não der, mas isso faz com que a gente cheque. A preocupação ela tem um lado positivo. Ocorre que algumas pessoas podem ter, primeiro, podem não ter tanta facilidade, não tanto desenvolvida uma competência que a gente chama de iniciativa social, que é essa capacidade de se comunicar, mas é possível desenvolver, mas ela não está desenvolvida, e ao mesmo tempo teve, de repente, alguma experiência prévia de uma apresentação que não conseguiu fazer e se sentiu envergonhado, envergonhada, que acaba acontecendo. No começo da apresentação, o receio, aquela frequência cardíaca um pouco mais aumentada, boca seca, nos momentos que antecedem, até um pouco antes da apresentação, é absolutamente normal. Mas a pessoa que teve pânico uma vez e não sabe diferenciar, não sabe dar nome nessa intensidade, o que acaba acontecendo? Começa com esse receio, vem na memória, pode entrar em pânico. Por quê? Porque é a mesma coisa. É como se receio fosse o início de dar pânico. E não. São estados de modulação diferentes. Então, essa capacidade de nomear as emoções é a alfabetização emocional. É por isso que nas primeiras aulas do curso, você vai entender exatamente cada uma dessas emoções. Entender a diferença de intensidade, para você começar a ter um diagnóstico de onde você está. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer chegar em algum lugar é saber onde está. Então, se você quer conseguir modular o medo, você tem que saber que preocupação e ansiedade são da família do medo. Aí você fala, tá bom, Celso, mas como é que a gente com isso consegue ter estratégias? De tudo que você falou, como é que a gente encaixa essas peças e como a neurociência vê caminhos para a gente poder regular as emoções? Bom, nós já vimos que as emoções elas têm sempre histórias e pensamentos para estrutura. A emoção, a ansiedade e preocupação não é diferente. Sempre vai ter. Quem não estiver preocupado agora com contaminação, aumenta a sua chance de se contaminar e contaminar outras pessoas. A preocupação de se contaminar faz com que a pessoa tome mais cuidado no distanciamento social, na higienização das mãos, no cuidado com o uso das máscaras. Esse é o lado protetor. E repara, se você higieniza a mão, é porque vem o pensamento, eu posso me contaminar. Você repara, a gente está sempre imaginando na frente. Mas o que a ciência descobriu? Padrões de interpretação das situações com erros sistemáticos. O que significa isso? Que a gente come algumas bolas e essas comidas de bola, esses erros de interpretação, elas são iguais aqui no Canadá, na Austrália, no Afeganistão, são humanos. A gente está falando de uma coisa que a ciência chama de distorção cognitiva. É quando a gente distorce as coisas.
Vocês vão trabalhar duas lá no curso. Uma delas é a catastrofização. O que é a catastrofização? Eu gosto dessa foto porque, lógico, tem que ter todos os cuidados com a pandemia, mas alguma coisa fez o papel higiênico virar, no início da pandemia, a grande estrela. Que pensamentos, quais foram as previsões que nasceram dali? Mas o que é? Para você entender a catastrofização, tem um exemplo muito fácil. Imagina alguém que está começando com uma dor acorda com uma dor de estômago. Essa é a situação. Aí vem o pensamento, será que isso é câncer? Emoção associada à ansiedade? É óbvio que vai estar com medo. E às vezes algumas pessoas vão no Google, aí na hora que ela junta dor de estômago e câncer, lógico, o algoritmo vai achar coisa. Se você pegar o seu dedo e uma unha encravada, descrição de unha encravada, e colocar junto câncer, é lógico que vai ter alguma descrição de algum advento dermatológico associado. E aí vem será que eu estou com câncer aqui? E quantas outras explicações para uma dor de estômago? Isso é catastrofização. Por exemplo, você manda uma mensagem para um grupo e passa-se 15 minutos e ninguém responde. Aí vem, ninguém gosta de mim. Opa, será que é ninguém mesmo? E a gente não percebe o quanto isso começa a ter erros de interpretação importantes. Olha outra situação cognitiva. É uma chamada leitura da mente. Leitura da mente é quando a gente tem a certeza do que o nosso interlocutor está pensando. É quando a gente digita no balão de pensamento do nosso interlocutor. Toda vez que você tiver a percepção de que tem a certeza do que o outro, a outra está pensando, cuidado. Nós não temos essa capacidade. Essa certeza está sendo montada como? É a história das nossas previsões. É óbvio que nosso instinto, numa conversa, por meio da empatia, a gente pode perceber descontentamento ou não, mas cuidado com a certeza. Eu tenho certeza que pensou isso. Quantas injustiças já não aconteceram por causa disso? Da certeza do que o outro, a outra estava pensando. Nós não temos essa capacidade. Conseguir perceber isso é entender como o cérebro funciona. E isso, então, professor, mas tá bom. Mas como é que a gente faz para conseguir lidar com isso? Se a gente sistematizar em etapas, quais são as etapas que normalmente uma modulação do humor acontece? A modulação dos estados do medo acontece. E aí, como qualquer outro aprendizado, se você divide em etapas, no começo, a procura das etapas, ela exige esforço, ela exige concentração voluntária, mas vai ficando automático. Ou você acha que como aprendemos a falar? Como aprendemos a andar? Como aprendemos qualquer atividade? Dirigir. No começo, vai aos poucos e depois vai falar, tá bom, mas o que significa esse pare? Pare, na verdade, é um acrônimo. Você vai aprender com bastante detalhe no curso, lá a gente aprofunda, mas o primeiro P é de perceba que as emoções estão mais te atrapalhando do que ajudando naquele momento. Perceba que você está ansioso, ansiosa. E dê nome, identifique. O autoconhecimento de entender que as emoções estão tentando fazer leituras do ambiente é uma coisa bem importante. Nós não somos as nossas emoções, nós sentimos as nossas emoções. E, por definição, as emoções são estados transitórios. Tá bom. E o A? O que é? É para aceite. Como assim, professor? Agora eu não entendi. Eu fico super ansioso. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que não vai? Espera só. Você quer que eu aceite? Esse aceitar não quer dizer que você vai ser conduzido por essa emoção. Aceitar é porque a neurociência já tem provas irrefutáveis de que tentar bloquear um pensamento e uma emoção só intensifica a força desse sentimento. É como você tentar pegar uma bola de futebol na superfície de uma piscina e tentar afundar ela. Tentar bloquear pensamento e emoção é fazer isso, é afundar a bola para baixo. Na hora que você solta um pouquinho, o que acontece com a bola? Volta com mais intensidade.
Então, você está numa prova, super ansioso, ansiosa, a pior estratégia é: não posso ficar ansioso, não posso ficar ansioso. Não, estou ansioso. Isso é ansiedade, isso é humano. A gente não precisa ter medo das nossas emoções. Ainda no ar, tem uma dica importante. Foque no agora por alguns instantes. Como assim, foque no agora? Se você encostar numa superfície, por exemplo, aqui eu tenho uma superfície que ela está gelada. Eu encostei, ela está gelada. Eu sentindo a temperatura dessa mesa, enquanto eu estou sentindo, eu estou no instante presente. E por que alguns segundos fazer isso é importante? Porque repara os pensamentos que estruturam preocupação e ansiedade. Eles estão sempre no futuro. E se não passar, e se acontecer alguma coisa, e se. Se a gente conseguir um pouquinho, alguns segundos no instante presente, diminui um pouco esse turbilhão. Muita gente usa a respiração para esse processo. Quando fala respira, não é para aumentar a oxigenação. Respiração como referencial de tempo. Presta atenção no ar que está entrando e saindo por alguns segundos. Fala assim: se eu perceber, então eu estou lá no avião, pega aquela história do avião. Percebi, nossa, estou ficando super ansioso do avião. Eu aceito, não, aceitei, dou uma respirada, prestando atenção no ar que entra, e aí minha ansiedade desapareceu? É lógico que não. Ela continua lá. Mas ela não está dominando. O que vem a ser o R? O R é: reformule os pensamentos. Agora é hora de questionar. Como assim questionar? Eu estou tendo medo que o avião vai cair. Isso não quer dizer que o avião está caindo. Eu estou com medo que minha filha ainda não chegou. Isso não quer dizer que aconteceu alguma coisa. Isso é medo. É colocar as emoções no seu devido lugar. E o E? Em frente. Faça a seguinte pergunta: se eu não tivesse ansioso, ansiosa, o que eu faria agora? Eu falaria tal coisa. Eu iria fazer tal coisa. Então, em frente, agindo nessa direção. E não espere a preocupação, a ansiedade desaparecer. Nós operamos apesar delas. Então, como é que é, Celso? Perceba, aceite, não briga. Dá uma respirada para focar no agora, ou encosta alguma superfície, sente alguma coisa. Pergunta: será que eu posso estar exagerando? Tem outra possibilidade de ver isso? E em frente. Como é que é o aprendizado disso? É como qualquer outro aprendizado. De cada 10 tentativas de alguma coisa que você está com dificuldade de superar, por causa da ansiedade, da preocupação, vamos supor que no início, aplicando as técnicas, você consiga superar 2 de cada 10. Depois 3 de cada 10. Depois 4 de cada 10. Repara como está tendo uma evolução. Só que o que nós fazemos? Quando você estiver tentando 4 de cada 10, pode acontecer 3 daquelas 6 de 10 que você não consegue. Ainda está acontecendo 4 de cada 10. Tem 6 que você não consegue ainda. Vem 3 seguidas. Aí já vem: eu sou assim mesmo, eu nunca vou conseguir. Não, estava evoluindo. A aprendizagem emocional é um aumento progressivo como qualquer outra aprendizagem. A mensagem super importante é: nós podemos aprender a lidar com as nossas emoções. Aquela ideia que se tinha, que tínhamos um chip, e tomara que a gente venha com esse chip, ou então o mundo vai nos sacudir, caiu por terra. A gente já tem conhecimento e já sabemos que podemos ensinar isso. E o século XXI, ele está com pressa e ele não costuma esperar. É por isso que qualquer acadêmico que você perguntar, qualquer especialista de educação, fala: olha, se tiver aqui, ninguém sabe rigorosamente como vai ser o mercado de trabalho daqui a 15 anos. Ninguém sabe. Mas o que sabemos? Que aquela tabela periódica de competências, ela pode ficar de olho naquilo para desenvolver, você pode conseguir se reinventar, ter resiliência, ir atrás. E muitas oportunidades também estão acontecendo. Por exemplo, essa formação que a gente está fazendo aqui. Repara, ela está acontecendo porque esse mundo tecnológico está acelerando. Quantas possibilidades não vão acontecer? É por isso que vai estar lá, que é a página da escola virtual, então vai estar o curso de regulação de preocupação, está para vocês, o Iago vai entrar em mais detalhes. Eu queria finalizar agora com a arte, porque eu vou passar a bola para o Iago e a gente quer escutar algumas perguntas. Por que a arte? A arte sempre aponta algumas respostas que às vezes a ciência não consegue captar, né?
E tem esse trecho de Guimarães Rosa, um grande Sertão Veredas, que ele é primoroso. Ele fala assim: mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam e desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensina.